E aí, rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Blue Lock. Dessa vez um tier list sem roteiro nenhum. A gente vai fazer aqui uma seleção dos top 5 gols do PSG versus o Bastard nessa partida em específico. E deixa aí nos comentários se você quer ver mais dessa tier list aqui com outros times. Então vamos lá, vamos começar então, ó, classificando os parâmetros aqui, que vão ser três. Vão ser o golaço, vai ser que gol e vai ser o gol. O gol é aquele, beleza, é um gol simples, é um gol que eu pelo menos achei simples. O que gol é aquele lá, aquele que já tem um diferencial, e o golaço é pra mim aquele gol que mais destaque. Aqui vale assim diferenciar que eu não tô considerando a jogada, eu tô considerando o gol. Tipo, a jogada pode ser absurda aqui nesse gol, só que se o gol for literalmente um chute simples, eu não vou considerar um golaço, porque eu tô considerando só o gol aqui em específico, não a jogada. Dito isso daqui, já pra entender como vai ser a nossa dinâmica, vamos lá. O primeiro gol do jogo Bastard de PSG foi do Shidou. Então vamos colocar aqui as imagens do que mais ou menos aconteceu, a jogada antes para ser esse golaço. Foi basicamente o que? Teve o passe do Charles, para quem lembra aí, o Charles estava jogando muito nesse começo. Teve o passe dele, e aí o que acontece? O passe dele foi um passe que, tipo, teve muita curva, muito efeito, e passa pelo Izag e pelo Rim. E o que acontece aqui? Ninguém estava esperando que o Shidou fosse reagir a essa reação do Charles, mas ele conseguiu, e ele faz o quê? Ele faz um gol de peixinho, mano. E eu tava até lembrando teve um jogador da Holanda que fez um gol desse daí contra a Espanha na Copa de 2010, Van alguma coisa, não é Van Basten, eu não sei se é Van Basten, mas ele fez um gol assim, velho. E assim, esse gol do Shidou, mano, foi muito absurdo. Ele literalmente consegue chegar na bola, que é uma quase que nenhum jogador ia conseguir, pra mim, chegar nessa bola e ainda fazer isso, fazer um peixinho com máxima perfeição assim pra fazer o gol. E assim, pra mim, o gol do Shidou fica em golaço, não tem como. Foi um golaço, mano, não tem como. Foi um golaço, pra mim foi um golaço. E assim, deixa aí o que vocês acham desse gol do Shidou, em que posição ele devia ficar. Porque agora a gente tem o segundo gol, que é do Bastard, e é o gol de empate, que é o gol do Izag. E vamos mostrar mais ou menos o que aconteceu aqui nessa jogada. O que aconteceu nessa jogada no segundo gol. Então, tava tendo a partida, né, beleza. E aí, o Hiyori tava começando a jogar bem. Essa parte é do Hiyori, que tava começando a jogar bem, tava começando a fazer uma reação com o Izag. Ele dá um passe pro Izag, e o Izag já vem com aquelas peças tudo ali, se desmontando, pra quê? Pra fazer o negócio acontecer. Ele vai tentar, tem dois zagueiros assim na frente dele, ele vai deixar o zagueiro, né? Deixar passar pelo zagueiro. Só que aí vem o que? Essa bola aí, ela vai pra uma direção que ninguém tava esperando. E só o Izag, assim, ele tava indo na outra direção. Mas o Izag sabia, eu acho, se eu não me engano, que o Kunigami tava ali. E o Kunigami aparece onde o Shidou não consegue tancar ele. E o Kunigami faz o passe pro Izag pra deixar ele livre. E o que acontece aqui? O Izag não fica livre. Por quê? Porque o Kaiser e o Rim, os caras são bravos. O Kaiser e o Rim já perceberam toda a jogada do Izag. O que ele faz? Os dois vão na marcação. Só que aí vem o segundo, o que é absurdo. A bola, o Izag não tenta assim parar a bola, não. Ele segue o fluxo e faz uma finta, se eu não me engano. Ele faz uma finta tipo jogando a bola para um lado. Todo mundo tava pensando que ele ia chutar com uma perna, só que aí ele vai e chuta com a outra. Ele chuta com a outra meio que caindo assim na vertical. Eu não sei se isso é considerado um voleio, mas ele faz o primeiro assim, eu acho que é chute direto, se eu não me engano.
Eu não lembro como que é o nome que ele deu aqui, mas é onde que fica aquelas duas armas lá, aparece a aura dele e ele chuta, velho. Eu considero esse gol do Izag, eu considero ele gol. Assim, a jogada foi bonita, mas no final, velho, no final foi só um chute, assim. Eu sei que você pode falar, não, mas foi um chute absurdo que ele deu. Foi o primeiro, assim, pra desmarcar do Rin, do Shidou. É, do Rin, do Shidou? Não, do Rin e do Kaiser. Mas é aquilo, gente. Eu não tô considerando a jogada toda, mas sim um gol. Tipo, o Izag chutou. Ele chutou com a bola em movimento. É absurdo o que ele fez aqui, mas o gol foi o gol pra mim. E agora, vamos pro terceiro gol, que é o gol do Rin. Que é o gol do Rin. Não, que é o gol do Kaiser. Se eu tiver errado, comenta aí, rapaziada. Mas tá, o Kaiser tava naquele negócio dele de... Pô, eu tô no 1, eu tenho que chegar no 0. Toda aquela história triste da família dele e tal, como que ele nasceu e como que ele veio se tornar esse Kaiser. Mas aí chegou num ponto que ele se transforma e ele começa a tocar a bola, ele começa a cooperar com o resto da equipe. Ele toca pro Wright, o Wright fica surpreso por isso, ele tem umas jogadas assim, mas o que vai chamar a atenção aqui é o Kaiser com o Kiora, porque o Kiora também tem uma história assim no background dele, de que ele meio que decide, como que eu posso dizer? Ele vai decidir quem vai ter assim o sucesso. A balança podia meio que pesar pro Izag ou pro Kaiser, de acordo com o que ele ia fazer, qual que era a intenção dele de passar a bola pra quem. Então tá, o Kiora pega e recebe essa bola aí e ele faz as jogadas dele lá e ele dá um passe. Mano, ele dá um passe que assim, quando eu tava lendo o mangá, quando lançou, nessa parte, esse passe aí me pegou muito desprevenido, velho. Porque a bola assim, ó, passa pelo Kaiser e todo mundo pensou o quê? Que ela ia ir pro Izag. Porque até o Izag tava pensando. Só que ela faz o quê? Ela dá um tipo um giro, fica girando assim e volta pro Kaiser. E aí o que acontece? O Kaiser, se eu não me engano, ele vai chutar a bola com o que ele tinha treinado, com aquela habilidade especial nova que ele tinha falado pro Ness que ia criar para vencer o Izag. Mas aí é absurdo, porque além dele conseguir fazer isso, dar um chute, que é um impacto Magnus, a bola tava vindo, literalmente. Ela tava vindo. Ele não parou, ele teve que chutar, se eu não me engano, ele teve que chutar a bola em movimento, vindo, e além disso tava o Rin e o Charles na frente dele. E aí que é o mais absurdo, porque a bola faz uma curva, o Kaiser mete um efeito nela, que literalmente, tá ligado aquele chute do Roberto Carlos, que sai da barreira e volta pro gol? Mano, foi basicamente isso. Ele fez pra mim, esse gol aqui é um kick gol. É um kick gol. E por que não golaço pra mim? Porque eu esqueci de falar aqui. No golaço só vai ter um e no resto vai ter dois, pra ficar mais justo assim, pra ter um pouco de coerência com a tier list minha. Mas beleza, agora o jogo tá 2-1 pro Bastard. O que vai acontecer agora? Vai acontecer deixa eu fechar aqui. Vai acontecer o quarto gol. E o quarto gol é do Rin. Simplesmente do Rin. O Rin tava naquele negócio lá porque ele estava perdendo e ele tinha que se destacar de alguma forma, mano. E aí ele começa a ficar loucão. Ele começa a ter aquela aura dele. Ele começa assim, jogar muito. Ele começa a jogar muito, assim, dando jogo de corpo do Kurono, do Hiyori, deixando vários jogadores pra trás, deixando até o Izag. Quando o Rin tava na aura, eu esqueci dessa parte aqui, mas o cara literalmente driblou o Izag e deixou ele de bunda no chão, velho. Mas tá, vai ter duas partes aqui que é interessante. Nesse gol do Rin, o Charles tem aquele negócio de fazer a reação pra pessoa, assim, que reagir com ele, assim, nos passe muito absurdo que ele faz. E aí ele faz um cruzamento. Ele dá um cruzamento de letra, que já é absurdo. E o Rin,
Ele consegue antecipar do Shidou, que também tava na bola. Só que aí o Izagi aparece na frente do Rin. Ele aparece na frente do Rin, só que o Rin já tava fazendo um movimento de chute pro gol. E ele já ia emendar um voleio. Esse sim é um voleio. E aí o que acontece aqui? O Rin pega, dá um chute. Ele dá um chute. E por que isso é absurdo? Além do Rin fazer um chute tipo Kaiser, mano, com curva, com efeito, pra tirar dos jogador, o Izagi ainda atrapalha ele, velho. O Izagi ainda atrapalha ele. Isso que é um absurdo, velho. O Izagi atrapalha ele meio que dando um jogo de corpo assim. Jogo de corpo não, né? O Izagi foi literalmente só no corpo do Rin, mas o Rin ainda consegue chutar e fazer o gol. E assim, esse daqui é muito que golaço. Por que eu falo isso, mano? Porque, tipo, não ia fazer sentido comigo colocar o Kaiser no que gol, onde ele pegou e fez. Ele chutou, eu acho, de um pouco mais longe assim, e a bola fez uma curva. E aqui no Rin é basicamente a mesma coisa, só que ainda tem um impedimento. O impedimento é que o Izagi já tava na cola do Rin e já deslocando ele, já deslocando o corpo, enquanto o Rin chutava. No Kaiser não, no Kaiser teve a marcação se eu não me engano, do Charles e do Rin, só que eles não chegaram a deslocar o Kaiser, não. O Kaiser conseguiu chutar mesmo tendo a marcação dos dois ali, mas o Rin não, o Izagi teve o deslocamento dele. Ele até depois cai no chão, o Rin, aí o Izagi recebe a falta, se eu não me engano. Não, recebe a falta não, porque se o gol foi marcado... Mas é isso daí, o Izagi, assim, era pra ter cometido falta se não fosse o gol do Rin. Mas beleza, agora o gol final, né? O gol final, o quinto gol que deixou a vitória pro Bastard. O gol que selou a vitória, né? Que é o gol do Izagi de novo. E aqui tem todo uma parada que, tipo, aquele negócio do Kaiser se desligar com o Ness e o Ness ficar ali tentando procurar um modo de ajudar o Kaiser. E aqui é até engraçado, mano, porque nessa jogada o Ness quer ajudar o Kaiser a fazer o último gol, mesmo o Kaiser tendo desprezado o cara, a liga neo-egoísta toda. Ele quis, então ele recebe a bola meio que cai nos pés dele. Ele até fala, o Ness fala que foi uma sorte assim. E aí ele começa a ter aquela aura dele de mago e tal. E ele dá o passe buscando o Kaiser, porque ele pensou meio que, tipo, o Kaiser evoluiu, então eu dei esse passe para o novo Kaiser e não para o Kaiser antigo. E aí tem todo um negócio aqui, porque o Kaiser tenta pegar a bola, só que o Kaiser, nesse meio tempo assim, ele tinha voltado a querer superar o Izagi, a querer trabalhar sozinho de novo, a querer se destacar sozinho. E o Ness não estava esperando por isso que a bola do Ness que ele mandou era pro Kaiser, que tinha começado a ajudar a equipe e tal, tava se esforçando assim para cooperar e tudo, mas não. O que aconteceu foi o quê? O Izagi meio que recebe a bola do Ness. Esse capítulo aqui, que chama-se mais atenção pra mim, é as caras que os personagens fazem, tipo o Kaiser. O Kaiser fica loucão. E o Ness, mano, eu acho que essa daqui é a melhor careta de Bullock que tem. Tipo, o Ness com uma cara de tipo, mano, o que eu fiz? O que eu fiz? E aí a bola chega pro Izagi e ele faz outro chute, velho. Outro tiro direto, se eu não me engano, e faz gol assim, mano. É o mesmo negócio do primeiro gol lá. O Izagi fez um chute só. A jogada é absurda, tudo é absurdo. Mas o Izagi só chutou, velho. O Izagi só chutou. Então, isso daí... É assim que vai ficar a minha tier list, rapaziada. É assim que vai ficar minha tier list. Em primeiro lugar, golaço do Shidou. Foi o primeiro gol da partida. Eu achei absurdo. E depois, os no que gol, fica o gol do Rin e o gol do Kaiser. Que fica 2-1 pro Bastard. Não, fica 2-2, eu acho. Não, 2-1, né? Fica 2-1 pro PXG. Não, PXG não, porque o gol do Izagi veio primeiro. E aí no gol fica os dois gols do Izagi que ele fez. O primeiro gol e o terceiro gol.
E é isso, rapaziada. Deixa aí o que você achou da minha tier list. Faz sua tier list aí também desse jogo aí. Fica ligado que amanhã vai ter vídeo. Vai ter um vídeo esse que eu vou fazer de... montando a minha seleção sub-20, que agora que a gente já tem os valores dos jogadores e quem vai pra Copa. E se você não viu o vídeo anterior do capítulo 298, vai estar aí nos cards ou vai estar no final do vídeo. Vê lá quem que vai pra Copa. E também eu tenho, tipo, um vídeo especial dos 23 jogadores. Então, não precisa assistir essa análise completa do 298. Só ver o vídeo aí que vai estar no final da tela. E também a gente tem outro vídeo que eu lancei ontem, as previsões do capítulo 299. Então, dá uma olhada lá. Isso daí é... E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!